Boa noite a todos. É um prazer que nós estamos começando, então, o quarto EMPRAD, né? Estamos aqui, é um trabalho conjunto de vários mestrados profissionais, né, que nós temos aqui presente. A ideia do EMPRAD, né, surgiu exatamente com a ideia do aprimoramento dos alunos dos mestrados profissionais, onde uma ocasião, uma oportunidade para que a gente possa estar desenvolvendo relatos técnicos, apresentando, fazendo pôsteres, colocando a nossa realidade. Eu acho que os mestrados profissionais, eles têm um papel na sociedade muito importante, porque ele entra realmente com a parte real das empresas, né? Não é uma parte teórica, é uma parte real. A gente vai sair nos problemas práticos. E isso é uma coisa muito importante. E aqui nós temos a oportunidade, então, de hoje, nós vamos estar assistindo N relatos técnicos. Temos também esses pôsteres, que eu acho que são uma oportunidade interessante para a gente interagir. Também nós vamos estar tendo algumas palestras, que eu acho que vai ser muito importante também a gente ouvir, né? Nós vamos começar hoje com uma palestra também do pessoal de Minas, né? Que eu acho que vai ser muito interessante também, trazendo uma coisa prática que a gente tem que estar olhando esse aspecto. Teremos amanhã e depois também outras palestras. Temos também um outro objetivo com o EMPRAD, né? Que é congregar realmente os programas de mestrado profissionais e que nós possamos olhar as melhores práticas. Nós podemos olhar, porque é uma coisa relativamente nova. A gente está vendo que muita gente ainda está querendo aprender como é que funciona um mestrado profissional, qual a diferença entre o mestrado profissional e o acadêmico, o que eu me encaixo melhor, o que é uma coisa, o que é outra. Então, nós estamos ainda muito no início. E, nesse sentido, o EMPRAD, a gente tem procurado, né, até fazer reuniões fora desse encontro do EMPRAD, mas fazendo reuniões fora, onde a gente discute melhores práticas, né? E também, vamos dizer, você sabe que, como tudo que começa, né, começa meio como um patinho feio. Então, muitas vezes, os mestrados profissionais, às vezes, são meio deixados em segundo plano, né? Seja na própria aqui universidade, seja em outras escolas, seja na CAP, seja na AMPAD. É o momento certo que a gente acaba fazendo esse trabalho para que a gente mostrar a importância para a sociedade, a importância para os nossos alunos. Mas o mestrado profissional, ele é feito, né, quer dizer, o mestrado profissional, o EMPRAD, ele é feito de vários mestrados profissionais, né, que eu acho que é muito importante, né, que a gente venha conhecer os vários mestrados profissionais que tem aqui presentes, né? Bom, primeiro eu gostaria de falar, talvez rapidamente, do mestrado profissional da USP, que é onde eu coordeno, que é daqui da FEA, né? Então, o mestrado profissional aqui, vamos dizer, nós vamos para o quarto ano, quer dizer, já temos uma turma que já terminou o mestrado, vamos agora para a segunda turma que está terminando o mestrado. Nós temos 20 alunos, no período noturno, é um mestrado gratuito. Ele é um mestrado que o horário dele é das 19 às 23 horas. O que nós recomendamos é que os nossos alunos façam de 2 a 3 disciplinas, tá certo? Quer dizer, elas têm que escolher as disciplinas que eles vão fazer, de 2 a 3 disciplinas, porque o prazo máximo é de 2 anos e meio que nós temos esse prazo, né? Nós acreditamos com esse, vamos dizer, que nós estamos conseguindo uma mudança aqui dentro da USP que talvez para o próximo ano a gente já consiga que os nossos alunos possam cursar disciplinas fora do programa. Era uma restrição, vamos dizer, boba dentro de uma universidade, você restringir os alunos a só poderem cursar disciplinas do nosso curso, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente brigou bastante e que nós já conseguimos, e tal, o projeto vai passar no Conselho Universitário. Isso, então, para o próximo ano, a gente vai ter isso, essa possibilidade, que eu acho que vai ser muito boa para a gente poder estar se desenvolvendo, né? Então, é um mestrado que é puxado, quer dizer, além do que, por exemplo,
a gente sempre avisa, quando a gente vai fazer as entrevistas, tudo, que é um mestrado que a pessoa vai ter que se dedicar. Normalmente a pessoa trabalha, mas vai ter que ser uma coisa puxada. Não tem nada a ver com a facilidade, por exemplo, de uma pós-graduação lato sensu. Então, isso eu acho que nós tivemos esse ano, inclusive, um aluno que o pessoal está rindo porque está dizendo que é muito puxado, mas tem que dizer já de cara, porque o pessoal que se candidatar já sabe, né? que é puxado. Bom, então, olha, eu gostaria que os outros coordenadores pudessem também dar uma palavrinha, né, sobre o seu mestrado profissional, contar alguma característica, alguma coisa, que eu acho que isso é importante para que as pessoas que estão aqui presentes, que estão, inclusive, procurando um mestrado, né, possam ouvir as oportunidades que nós temos aqui. Eu pediria, para começar, professor Reinaldo, se o senhor pudesse dar uma palavrinha para nós. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Reinaldo Marcondes, eu coordeno o mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Nosso mestrado ele está voltado a business. A nossa conversa no mestrado é business. Nós geramos toda a nossa estrutura em função de conversas com empresários. Nós somos a ABINE, nós somos a ABIMAC, todas essas associações empresariais, e fomos entender qual era o problema que afetava cada uma desses setores. E houve uma convergência muito grande no seguinte sentido. As empresas atribuem a sua baixa produtividade, a sua dificuldade em fazer a produtividade aumentar, porque o pessoal de tecnologia e inovação não conversa com o pessoal de mercado. E aí o pessoal de mercado quer lançar coisas que a empresa não produz, e vice-versa. Né? O pessoal de P&D, inovação, acha bonito um monte de coisa, só que ninguém compra. Então, nessa disputa, gasta-se energia, o custo de transação é altíssimo e o resultado é esse que a gente está vendo. O Brasil não cresce em competitividade internacional. Então, a partir daí, nós definimos como área de concentração fazer a integração de tecnologias e inovação com mercados. E, a partir daí, todo o trabalho dos nossos alunos é trazido das empresas em que eles trabalham. Para ser nossos alunos, é preciso trazer a empresa. O aluno não vem sozinho. E, a partir daí, o problema ou a oportunidade que está se buscando aproveitar é tratada de maneira científica. Então, nós entendemos que, como professores, o máximo que a gente consegue é ajudar as pessoas no método, a raciocinar com uma certa lógica. Não é? E qual é a lógica? O business precisa, primeiro, quem tem necessidade de alguma coisa, é a minha oportunidade de atendê-lo, e aí eu junto os meus recursos. Então, esse raciocínio é o que permeia, e todos os alunos fazem um trabalho nessa linha, integrando mercado com tecnologia e inovação. E, nesse caso, o nosso papel é ajudá-los a trazer os subsídios à medida que eles precisam, não é, de informações, e precisam de teorias, conceitos, nós vamos alimentando. Então, é completamente diferente de um acadêmico que a gente, não é, manda todo mundo para a biblioteca, ou então fazer levantamento nas bases de dados nacionais, internacionais, encontra-se uma lacuna teórica, aí bota numa estatística, 2, 3 e tal, e pronto. E aí, no final, a grande conclusão. Espera-se que um dia alguém na empresa, passando por aqui, baixe esse artigo e sirva para alguma coisa. No nosso caso, não. O produto final não é uma dissertação. O nosso produto final é um trabalho aplicado, concreto, que tem algum valor. Senão, o aluno não vai nem para a banca. Ok? É mais ou menos por aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Reinaldo.
Eu pediria, professor James, você poderia dar uma palavrinha sobre o mestrado? Martinho, voltou a comentar a instituição. Mackenzie. Mackenzie, professor Reinaldo. Né? Aliás, eu, como ex-mackenzista, tem que saber. Eu sou James Wright, sou coordenador do mestrado profissional da FIA, Fundação Instituto de Administração. Né? O mestrado profissional da FIA nasceu em 2014, então é bastante novo, né? Formamos basicamente as duas, né? A segunda turma está, né, concluindo aí sua formação, né? E estamos com a quarta turma em andamento. O foco dele é de gestão estratégica e criação de valor. Ele é relativamente próximo do conceito original do MBA executivo que nós começamos em 1993 e que atende executivos com uma idade média de 39 anos, então, pessoal muito experiente. O perfil da turma do mestrado profissional é bastante similar. Hoje a idade média da turma é 39 anos, são 70% gestores de empresas internacionais. E os de empresas nacionais têm, infelizmente, só cerca de 10% que são empreendedores e os demais são executivos, de uma maneira geral, de empresas de grande porte. Eles trazem, de forma semelhante, trazem sempre um problema, né, no próprio processo seletivo, já tem uma proposta de projeto, um projeto na sua empresa, um problema a ser desenvolvido. Tá? Nós tratamos como uma dissertação, até porque é um pessoal que tem um background muito forte executivo, então ele é uma dissertação aplicada a um problema concreto da empresa. Então ele tem que usar toda a abordagem científica, metodologia para estruturar, para definir o problema, estruturar soluções, avaliar soluções e propor uma solução. Mas gera um resultado muito interessante em termos do aprofundamento do conhecimento desses executivos e a nossa busca, evidentemente, é de tentar aprimorar o desempenho das empresas brasileiras, das empresas, né, que atuam no Brasil. Isso é absolutamente fundamental e a gente está muito satisfeito com o resultado. A gente acha que o mestrado profissional tem um atrativo especial para esse público que busca o programa. É um programa pago, é relativamente caro em termos nacionais, mas a gente tem tido uma evolução que a gente considera muito satisfatória. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu destaco que, apesar como o professor Martinho diz, apesar dos alunos da USP ainda não poderem fazer intercâmbio, né, alguns dos nossos têm feito, têm sido recebidos aqui na USP, né, fazendo disciplinas. Os nossos cursos. Que é muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Emerson, você poderia falar um pouquinho sobre os mestrados profissionais da Uninove? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Emerson Macari, sou da Uninove. Eu ajudei a montar lá os mestrados profissionais. Nós temos hoje 4 programas profissionais. Um deles é em gestão em sistemas de saúde, gestão em sistemas de saúde, o outro é gestão ambiental, um deles gestão de projetos, e nós temos um que a gente fechou agora, que é gestão de esporte, porque era uma demanda reprimida, que foi no caso da Copa, e permite os profissionais terem programas que começam e terminam num determinado momento. Os nossos programas eles são gratuitos, o nosso tem bolsa, e eles são bastante específicos. Então, a Uninove ela utiliza esses programas para poder resolver e também cumprir uma parte do fator público que ela entende. Então, é uma grande instituição, quem não conhece, ela tem 200 mil alunos, então ela consegue ter programas que são financiados pela própria graduação, mas, em contrapartida, o nosso aluno ele tem assim, a gratuidade, mas ele tem que fazer a contrapartida dentro da instituição, que é elaborar material para
ajudar os alunos, prestar monitoria. Então, são trabalhos para ajudar a envolver um pouco mais a graduação. Uma coisa interessante que nós temos lá, no nosso programa, é que a gente tem módulo internacional. Então, o nosso aluno não paga para entrar no programa, mas ele paga um valor para poder participar de um curso no exterior de 10 dias, parecido com aquilo que o professor James faz na FIA, lá no curso dele. Não sei se está no mestrado profissional, também tem. Isso. Então, é num modelo que o aluno vai para alguma instituição que é renomada, que tem muito conhecimento. A gente, por exemplo, mestrado em projetos, que a gente é bem específico, a gente vai para Bentley. Lá tem um centro de projetos, gestão ambiental, a gente vai para a Alemanha, o nosso doutorado vai para a França. Então, cada um dos programas tem uma parte que vai para o exterior para poder se aperfeiçoar. Uma coisa importante que eu vejo, e daí que eu falou para o professor Martinho, e eu fico muito contente vendo esse evento aqui, professor Martinho, que agora tem muito mais público do que os primeiros. Então, quer dizer, está tendo também uma boa aceitação. Os mestrados profissionais, eles são o futuro, no caso, dos mestrados, porque, inclusive, é o que está no nosso Plano Nacional de Pós-Graduação. Tem lá a questão dos mestrados profissionais. Então, no futuro, vai ser muito mais mestrados aplicados, que é sem perder o rigor metodológico, mas com a aplicação, com a preocupação de dar uma contribuição efetiva para a sociedade. Tem até dissertações, mas pode ser qualquer coisa, pode ser produto, processo, método, metodologia, plano de intervenção, e etc. Então, eu achei bem importante o pessoal que pontuou antes de mim falar sobre isso, que é uma característica diferente. Ele não é nem melhor e nem pior, ele é diferente. Ele tem essa preocupação. Só que olhando que o futuro da avaliação e de quem está incentivando, que é a CAPES, é ter mestrado profissional. Tanto é verdade que saiu agora faz 2 meses o doutorado profissional. Então, é mais uma coisa que a nossa área da administração vai trabalhar para que a gente possa desenvolver doutorados profissionais com a mesma intenção, de ser um local, um ambiente que vai permitir que o aluno traga problemas complexos das suas empresas para encontrar dentro desse ambiente acadêmico e profissional soluções para esses problemas aí, e soluções mais efetivas, soluções que atendam a nossa complexidade. Então, eu queria só agradecer ao professor Martinho pela oportunidade e dar boas-vindas para todo mundo que está aqui, que a gente vai se encontrar aqui no Congresso, e para mim, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, professor Martinho. Muito bom. Eu vou pedir, então, para o professor Ronaldo pudesse dar uma palavrinha sobre o mestrado profissional. É um grande prazer estar aqui novamente. Desde a origem, né, primeira iniciativa, eu sou coordenador, meu nome é Ronaldo Locatelli, sou coordenador do mestrado profissional da Fundação Pedro Leopoldo, do FPL Educacional, que é uma das instituições que apoiam a USP, o professor Martim, nessa grande empreitada. O nosso mestrado, ele já é um projeto relativamente amadurecido. Desde 2000, nós fomos o primeiro mestrado profissional em administração de Minas Gerais. Já formamos cerca de 500 mestres. O nosso quadro docente é muito interessante. É um quadro docente bastante experiente, com titulação acadêmica pertinente, e que, grosso modo, teve origem, a trajetória bem-sucedida na UFMG, que tem muito a ver com a nossa escola pública aqui da USP. E o nosso aluno, o egresso, a característica é essa já aqui mencionada. São pessoas ainda jovens, podemos dizer assim, mas na faixa de 40, 45 anos de idade. Essa é a moda dos nossos alunos. Em geral, temos pouco graduados, né? Assim, recentes, né? E o professor também, temos professores mais jovens, mas a maioria é bastante experiente, tanto em pesquisa acadêmica, como também em inserção nas organizações. Nosso mestrado é para resolver problemas das organizações. Por isso é que nós enfatizamos também que o aluno o futuro mestre, traga um problema para ser resolvido. E aí nós não abrimos mão da teoria.
da prática para a teoria, da teoria para a prática. Até porque uma pessoa que está mais ou menos 45, 50 anos e já está afastado há algum tempo da universidade, ele requer um refreshment em termos de teorias e instrumentais. Nós fortalecemos muito os instrumentais da teoria. Nós temos 4 núcleos de pesquisa. Uma de gestão de informação e de conhecimento, que nós vamos trazer um case aqui hoje. Temos na área de pessoas e finanças corporativas e marketing, né? Tudo voltado para as corporações, gestão em corporações, né? Bom, eu acho que o diferencial nosso é isso. Você está trabalhando para resolver problema das organizações. E organizações, para nós, hoje nós vamos trazer um case que é uma multinacional, que é a Fiat. Mas nós também cuidamos das pequenas e médias empresas. O grosso dos nossos alunos vem das pequenas e médias empresas. É uma coisa um pouco diferente da realidade de São Paulo. Mas nós achamos que isso é uma forma de você inocular a questão da ciência nas organizações, né? E aqui nós estamos discutindo já esse é o 4º EMPRAD. Eu acho, professor Martinho, gostaria aqui de dar o meu testemunho, esses encontros têm nos ajudado muito a delinear melhor os nossos programas, né? E eu espero que nós vamos ter dias muito profícuos, né? Para fazer essa discussão também com os alunos, que é muito importante, professores, né, de várias universidades e alunos, eu acho que vai ser muito rico. Então, eu diria que o que deve, na nossa percepção, o que diferencia o mestrado profissional do acadêmico, nem a dissertação é focada, é aplicada. Nós não estamos pensando em elaborar teorias, esse não é o problema. Nós vamos pegar o estado das artes e aplicar nas organizações, né? Esse é o grande ponto. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para não abrir mão da qualidade da dissertação. Uma das coisas que nós estamos propondo discutir muito aqui é a questão das publicações, né? Porque uma publicação, em geral, a gente sabe como publicar. Todos os professores aqui sabem como publicar, né? Agora, publicar um case, algumas revistas não acham bom, acham que aquilo é consultoria. Isso é um problema que nós precisamos enfrentar, né? Algumas revistas falam, isso é tipo consultoria, né? Como se fosse... Mas não é. Desde que você usa boas teorias, bons instrumentais, então você pode acrescentar. Então, eu diria que nós temos desafios também para enfrentar, né? Um deles é a questão do conhecimento científico e como transmitir isso e como relatar isso para a CAPES e para os órgãos, enfim, reguladores. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito bom. Eu pediria, Edson Barbeiro, se pudesse vir aqui, por favor, falar um pouco para a gente. Olá, boa noite a todos. Eu sou Edson Barbeiro. Obrigado, professor Martinho, professor Fábio. Eu sou, então, da FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, instituição muito tradicional, que é da cidade de São Paulo, desde 1902. Né? Então, 115 anos de existência. E a gente tem resultados muito importantes nos diversos, enfim, avaliações acadêmicas. Então, desde 2011, a gente utiliza dessa expertise para construir um mestrado profissional com ênfase em finanças. Então, um mestrado profissional em administração com ênfase especial em finanças, com 2 linhas de pesquisa, ou linha de trabalho especial, que é corporativo, finanças corporativas e mercados financeiros. Na linha muito próxima de que todos falaram aqui, obviamente, o mestrado profissional visa formar o executivo que, fundamentado em teorias científicas robustas, capacidade de raciocínio estruturado, capacidade de usar instrumentais de modo não superficial, assim, que é uma crítica que, por vezes, ocorre nas pós-graduações lato sensu. Então, a gente procura sanar essa crítica na medida em que instrumentalize esse aluno executivo de modo profundo em ciência, no entanto, com vias não a estender a lacuna teórica, não estender a teoria, mas, sim, evidentemente, solucionar problemas práticos. A gente está, então, desde 2011, os nossos desafios são muito próximos, o professor Lucarelli falou, etc., assim, que estamos com uma temática digamos assim, de áreas em comum entre as pós-graduações lato e os estrito sensu clássicos. E sempre essa dúvida, né? E acho que essa dúvida que pode ser sempre debatida aqui para enriquecer. A gente tem apoiado o professor Martinho desde o começo, né? Quer dizer, qual é o limite entre ser prático, mas também, ao mesmo tempo, ter robustez científica? Porque
Acho que essa que é a separação do mestrado. Então, eu deixo essa colocação e estou à disposição para discutir um pouco do que a gente faz, como a gente tenta solucionar esses pontos, com os limites, com os desafios que todos nós estamos passando, haja visto que os mestrados profissionais são bastante jovens. Não é assim? Então, mais uma vez, agradeço, professor, pela oportunidade. Desculpe, tem algum professor da ESPM, não? Aqui presente? Não. Bom, eu agradeço, então, a ESPM pelo patrocínio. Infelizmente, não está aqui, gostaria de estar colocando, né? Eu gostaria de ver se o professor Bento poderia dar uma palavrinha para nós, né, sobre o seu programa lá de Goiás, né? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bento Costa. Eu, na verdade, fui coordenador por 5 anos até junho, né? No momento, não sou mais coordenador, mas conheço. Foi uma experiência muito boa. E nós, durante o quadriênio, o professor Reinaldo, aí, meu professor lá do Mackenzie, durante o quadriênio, nós tivemos 63 dissertações concluídas. As linhas de pesquisa eram gestão integrada de mercados e gestão integrada de finanças, né? Eu, assim, acompanhei agora os comentários dos coordenadores, né, Edson, Macari, os professores todos que vieram aqui e comentaram. Eu me lembro também de um professor James. Eu vejo assim, realmente, eu acredito que foi o professor Macari que falou. Eu acredito que o futuro dos mestrados é o mestrado profissional. Realmente, a questão da aplicabilidade faz toda a diferença. Acabei de encontrar o professor Paulo Feldman, depois de 32 anos. Foi uma emoção. E eu vejo que a Academia de Administração ela se afasta. Eu vejo muitos trabalhos que ficam muito na academia. Eu vejo que o mestrado profissional ele tenta justamente resgatar essa proximidade que, principalmente nós de administração, precisamos ter com o mercado. Então, essa experiência, para mim, ela mostrou... Realmente, um dos coordenadores comentou que os trabalhos todos, acho que foi o professor Reinaldo, os trabalhos precisam todos ter conexão com a realidade, buscar resolver problemas da realidade empresarial. Eu vejo que isso é uma das atividades mais nobres para um mestrado, né? Então, essa experiência de 5 anos, né, como coordenador me mostrou isso. Eu acredito que é um grande futuro para os mestrados esse enfoque profissional. Obrigado, professor Martim. Ronaldo, você poderia falar um pouquinho sobre a Facamp, professora? Por favor. Oi, boa noite. Eu não sou a coordenadora, eu sou uma das professoras do mestrado profissional da Facamp. A Facamp está atuando, formando gente desde 2010, normalmente 20 a 25 mestres por ano. E ouvindo tudo que todos os outros professores falaram, tem algumas características um pouquinho diferentes na Facamp. Não é por nossa vontade, aconteceu simplesmente. A gente tem a mesma pegada profissional de olhar para mercado, de problema de mercado, mas a gente acaba tendo metade dos alunos professores. Então, não só vem gente do mercado profissional, vem muita gente do Sebrae, porque a gente tem uma linha de pesquisa de microempresa, micro e pequena empresa, então os profissionais do Sebrae acabam tendo muita sintonia com a Facamp, mas a gente tem muitos professores. Então, por essa razão, a gente optou por ter dissertações e não relatos, né, como produto final. Existe uma preocupação toda com o rigor e tal, mas a gente força um pouquinho os professores a buscarem problemáticas, porque muitas vezes a gente tem alunos que não estão atuando na vida profissional. Então, é muito difícil, assim, que problema você vai resolver, né? Então, para tentar ajudar, a gente está usando muito um método de pesquisa, que é o Design Science, que é o design, que, na verdade, se cria um artefato. Como a nossa linha de pesquisa é micro e pequena empresa, calha muito bem, porque você, na verdade, está
produzindo algum produto que pode virar um instrumento de gestão para essas empresas. Né? Tem até aqui, vou fazer propaganda, tem um pôster aqui fora, que é exatamente um software de preparação das empresas para a qualidade, que é um exemplo disso, mas foi uma forma também da gente pegar os professores que atuam essencialmente no mundo acadêmico e trazerem eles para perto da empresa. Eu concordo com os últimos comentários sobre a administração se afastar do mundo real. Na verdade, eu sou uma acadêmica hoje, mas que fui totalmente do mundo real no passado. Então, assim, às vezes a gente vê umas coisas que falam, espera aí, isso aí vai contribuir o quê com o quê? Então, a nossa preocupação muito grande é fazer com que as coisas contribuam com o modo prático. E a gente tem uma facilidade também, que eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente acaba tendo muito professor. As nossas aulas são de quintas, sextas e sábados. Então, assim, isso é para ajudar também quem trabalha, né, em empresa, então você tem um pouco do sábado, mas a pessoa acaba focalizando o curso em 2 ou 3 dias. Na revista da Facamp, e aí sim, eu sou editora da revista, a gente tem uma revista científica, normal, que publica artigos, casos de ensino, e a gente criou uma área de relatos técnicos. Não é uma revista essencialmente de relatos, mas acho que isso foi até bem, porque a revista acabou de ser requalificada para cima. Mas a preocupação é, se eu estou tendo uma revista de um mestrado profissional, para que eu vou valorizar só um artigo acadêmico? E aí chegam os artigos bibliométricos e tal. Então, a gente está dando bastante ênfase em relatos. Acho que é isso, né, Martim? Então, obrigada pela oportunidade. Gostaria de saber, tem algum outro professor ou coordenador de algum mestrado profissional que... Por favor, pudesse falar. Boa noite a todos. Meu nome é Pascoal. Eu não sou coordenador do programa, mas eu represento a coordenadora do nosso programa, que é a professora Maria Tereza, da FIPECAF. Nós somos um mestrado novo, ainda não completamos 2 anos, né? Estamos ainda para formar a primeira turma no final deste ano. Então, o mestrado da FIPECAF ele faz parte de um projeto já de longa data, que se materializou somente em 2015. A FIPECAF tem 43 anos e o foco dela sempre foi a educação executiva e consultoria. Na verdade, essas duas vocações com uma estreita ligação com o Departamento de Contabilidade da USP. Então, nesses anos recentes, o mestrado de fato aconteceu. O nosso público é bastante semelhante com os dos outros programas. O foco, efetivamente, é resolução de problemas por abordagens científicas e com metodologia adequada, e as dissertações no nosso programa elas são esperadas, mas elas são voltadas à resolução de problemas. Então, os alunos eles são convidados desde o primeiro momento a focar na resolução de problemas. Nós temos tido uma experiência bastante agradável, apesar de ser um grupo novo. A entrada dos alunos é semestral. Então, entrou o 4º grupo de alunos. Nós temos em torno de 70 alunos em processo, né, work in process. Vamos verificar qual vai ser o output, né, que nós vamos ter. Enfim, mas está caminhando bem. Nós estamos participando pela 2ª vez aqui desse evento, que parabenizamos o professor Martinho pela iniciativa. E esse ano estamos com 10 artigos aceitos, 4 indicados para Fast Track. Então, estamos muito felizes de poder participar e também acreditamos que o mestrado profissional realmente é uma tendência, não existe, o mercado precisa disso, né? Nós conversamos com os executivos que fazem parte do nosso quadro de funcionários e a demanda deles é por algo realmente que tenha um grau de exigência maior. E o mestrado oferece não só a exigência, mas a resolução de problemas. Esse é o foco e nós acreditamos que tem sido bastante positivo. E desejamos que haja mais espaço, principalmente nos meios acadêmicos, para comunicar o conhecimento científico. Isso nós temos sentido. Como valorizar esse conhecimento científico, como as revistas, de fato, abrirem mais espaço para que essa publicação possa acontecer. E acredito que eventos como esse são fundamentais para amadurecer esse tipo de percepção. Mais uma vez, parabéns, professor Martim, muito obrigado pela oportunidade. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Henrique Formigoni, eu sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Eu sou coordenador do curso de mestrado profissional em controladoria empresarial. Ele surgiu na gestão que o professor Reinaldo era o diretor da instituição, em 2007, estamos completando 10 anos de existência. E os trabalhos que o curso desenvolve são também trabalhos aplicados em empresas, viabilizando formação de preço de venda, alterando a estrutura, processos organizacionais, melhorando processos de conformidade tributária. Então, nós temos trabalhos todos basicamente aplicados em empresas. Os alunos desenvolvem trabalhos nas empresas onde eles atuam, identificando ali um problema e fazendo um trabalho que resolva de uma solução para o problema existente na empresa. Nós fizemos o ano passado, em 2015, nós fizemos um acordo de dupla titulação com uma instituição de Portugal, que é o Instituto Politécnico da Guarda. Então, nossos alunos passam 6 meses em Portugal e obtêm uma dupla titulação, evidentemente prestando lá o exame da Ordem de Portugal. E aí ele pode obter, então, a titulação no Brasil e em Portugal e exerceu a profissão na Comunidade Europeia. E, durante esse período, nós formamos 185 mestres profissionais durante esse período. E agora, o nosso curso começou nota 4, agora está passando por processo de avaliação, e estamos propondo, devido ao fato de já ter essa maturidade, um processo de algumas alterações em área de conceituação e o nome do programa. E também estamos preparando uma proposta para apresentar em outubro para o doutorado profissional, já que o MEC abriu essa possibilidade dessa oportunidade de um doutorado profissional. Agradeço a oportunidade de falar, professor Martinho, e parabéns pelo evento. Professora, por favor. Boa noite. O nosso mestrado é um mestrado em administração pública. Ele é em rede, também ele é gratuito. Eu sou da Universidade Federal de Rondônia. Ele é gratuito. Nós fazemos parte daquele mestrado em rede de administração pública, Profiap, com a participação da Andifes, voltada somente para a maioria para os servidores públicos das universidades, mas também aberto à demanda social. Também o foco é a resolução de problemas na área pública. Temos tido bastante sucesso com os nossos mestrandos. É a 3ª turma agora, e até já ganharam prêmios de destaque. E a maioria dos trabalhos que são apresentados nas disciplinas, eles estão sendo também apresentados nos eventos. Hoje, por exemplo, nós temos, a partir do próximo ano, antigamente era 75% para os servidores da Universidade Federal, e, a partir de agora, do próxima turma, nós vamos ter 50% e 50% para a demanda social. Se não forem preenchidas as vagas das universidades, ele pode ser preenchido pelos servidores públicos. O objetivo é que a gente melhore a qualidade de serviço público, né? Principalmente nas universidades, que é muito carente. É a capacitação, né? Voltado para a capacitação. Parabéns pelo evento. Mais algum programa, por favor? Boa noite, me chamo Adriano Gomes, faço parte da coordenação do mestrado em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. É um mestrado que ele surgiu em conjunto com o nosso programa acadêmico, então hoje a gente tem enfrentado o grande desafio da diferenciação. Eu vi a fala aqui dos colegas, coordenadores e professores de outros cursos, dessa necessidade de uma ação mais aplicada. É um desafio muito grande que nós temos. Enquanto universidade pública federal, nós temos algumas situações mais específicas. O nosso curso ele é um curso que ele é patrocinado pelos participantes e, desde 2014, por força de órgãos de controle, nós temos tido dificuldade em restrição na questão de cobranças de mensalidades. Por uma orientação do Tribunal de Contas, a gente só pode fazer a cobrança através de turmas in company e abrindo espaço, vagas para a demanda social. Então, isso tem sido um desafio muito grande para a formação dessas turmas, mas com muita perseverança e com ação muito aplicada lá no estado do Ceará e nos estados vizinhos, como Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, que é a nossa área de ação e foco, a gente tem conseguido. E a nossa presença aqui nesse evento é justamente tentar
construir essa conexão com outros programas, compreender como é que isso funciona em outros programas. Está muito claro para a gente como é que a coisa funciona nas instituições privadas ou nas universidades aqui do Sudeste, que tem uma ação muito mais próxima de mercado. Mas a gente tem muito interesse em entender como é que isso funciona em outras áreas, porque os mestrados profissionais eles estão espalhados para o Brasil inteiro. E nós temos essa dificuldade e os desafios. Mas a nossa principal dificuldade é compreender o que a CAPE chama de produto tecnológico. Então, a gente veio aqui para tentar discutir e debater isso, trazer as nossas demandas, aquilo que a gente entende como essa produção, como esse produto, e escutar dos colegas o que é que eles entendem também. E aí nós temos uma série de críticas e de pontuações, ponderações a serem feitas, inclusive no último processo de avaliação, com aquele sistema que foi colocado para a inserção da produção tecnológica, que depois ficou uma mistura do que é produto técnico, que é produto tecnológico, e aí a gente parabeniza muito ações como desse evento, porque é necessário fazer essa aproximação das coordenações dos cursos de uma maneira geral. Então, que esse evento possa ser bastante produtivo para todos nós. Temos uma expectativa muito positiva de voltar para lá para o Ceará com esses feedbacks, com essa troca de experiência dos colegas aqui. Muito obrigado. Muito bom. E, então, você não esqueça, amanhã, às 15 horas, vamos ter um encontro dos coordenadores, professores dos mestrados profissionais, exatamente nessa finalidade que a gente está tendo que trabalhar juntos para a gente poder estar se desenvolvendo, né? Mais alguém? Mais algum outro programa? Tá ótimo. Bom, então, eu vou passar agora a palavra para o professor Fábio para poder, então, também continuar com a nossa abertura. Obrigado, professor Martinho. Bom, me cabe aqui, evitando repetições, né, mas algumas necessárias, agradecer a todos, né? Acho que os alunos presentes, os professores, os colegas coordenadores, né, do Mackenzie, vou não esquecer ninguém, o professor Reinaldo, o professor James da FIA, o professor Emerson da Uninove, o professor Edson aqui da FECAP, da SPM, que nos ajuda, o professor Ronaldo, né, que vem da Fundação Pedro Leopoldo, e mais aqui também a Atlas, que querendo participa, né, aqui conosco há muito tempo, divulgando as nossas publicações, que é o grande fruto do nosso trabalho, né? Os professores também, eu vejo aqui a professora Graziella, né, a professora Lília, a professora Adjane, premiada no ano passado, né, melhor dissertação. Onde está a professora Adjane? É um orgulho aqui da casa. Bom, reforçando, né, nós temos aqui um espaço que congraça, né, vários agentes aí, como citei, e é uma oportunidade quase ímpar, né, para termos, por exemplo, palestras que eu anotei aqui para não esquecer, da Fundação Pedro Leopoldo, do presidente do Girafas e presidente da DSM. E acho que vocês terão a oportunidade de trocar ideias e aprofundar essa questão da aplicação do empreendedorismo, né? Pontos que eu queria destacar também, depois dos trabalhos, a gente tem a consecução prática do resultado nosso, que é a publicação. Não necessariamente num journal, mas pode ser uma publicação numa revista de negócios, pode ser nós temos publicações da Endeavor, nós geramos conteúdo para a Endeavor, e isso é muito interessante, né? Falando aqui do nosso caro Roberto Sequia, né? Como representando aqui a Secretaria de Empreendedorismo e da Microempresa Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo, né? A Secretaria Estadual, eu diria, estamos juntos, né, como Universidade do Estado, e é um símbolo, né, ter aqui uma secretaria que dedica o esforço de conectar todos esses agentes do ecossistema, né? Agradecer o tempo, né? Imagino que uma agenda lotadíssima, mas dedica tempo de estar aqui. E no nosso warm-up ele falava coisas que me tocaram e estão reverberando aí na fala de vários, que é a questão da complexidade, né? Muitos se enganam quando colocam que o mestrado profissional é superficial. Acho que, quem sabe, a palavra melhor, diferente. Eu entendo que o aluno do mestrado, e cuidado quem quiser fazer comigo como orientador, ele terá que ser mais até do que um acadêmico, no sentido que ele tem que dominar toda essa tecnicidade, esse instrumental, essa teoria, e saber aplicar. Que vai ao encontro da fala, né, do Roberto,
do secretário, no sentido de que nós precisamos buscar soluções ou inovações mais complexas. A inovação básica, ou quase que a inovação juvenil, não está atendendo o mercado, com a complexidade atual que temos. E a complexidade, obviamente, você vai buscar nos conceitos, nas teorias e levar isso à prática. Também destacar que nós não temos só empreendedores internos, nós temos empreendedores sociais, a professora Graziela trabalha muito com isso, posso colocar nesses termos. Temos empreendedores de seus próprios negócios, e são muito bem-vindos aqui, até por ser uma faculdade da Universidade do Estado de São Paulo pública. Acho que esse é um ponto interessante. Acho que um outro ponto a destacar... Assim, eu estou só aqui olhando o meu último ponto aqui. Não, acho que colocamos todas essas questões. E agradecer, sem dúvida, novamente aqui ao secretário, que vai poder apresentar um pouco das demandas do Estado aqui de São Paulo. Muito obrigado a todos e bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com todos esse encontro, dos mestrados profissionais de administração em PRAD. Queria agradecer o professor Martinho, o professor Fábio por esse convite, a Liliane também, que a gente faz um projeto junto no Estado com as escolas do ensino técnico, das ETECs, no Startup in School. Como eu falo assim, é uma grande satisfação realmente estar aqui. A gente está com um grande desafio no Estado de promover o empreendedorismo, essa cultura empreendedora. Meu foco também são as micro e pequenas empresas. Aqui no Estado, somos quase 5 milhões de micro e pequenas empresas e MEI, só no Estado de São Paulo, representando 99% das empresas, de uma realidade brasileira que muitas empresas surgem e a maioria morre em curto espaço de tempo. Como que a gente muda essa realidade é o nosso desafio. E a subsecretaria foi criada para isso, para criar mudar essa realidade, incentivar, mas ao mesmo tempo mudar. E com isso, também na vida pública, querendo transformar esse país, em vez de ficar reclamando, tentar fazer alguma coisa na prática. Esse é o meu desafio há 2 anos na vida pública, no executivo público, que estando na vida pública, eu acho que é uma questão de criar à escala alguma coisa que você pode fazer. Estando aqui nessa função e conhecendo-os, eu falo assim que vocês têm um desafio e chamo vocês a estar no nosso desafio maior, que é mudar essa realidade desse ecossistema empreendedor do Estado de São Paulo e do Brasil. Falando de São Paulo, Estado, que pode mudar muita coisa do Brasil, mas a gente pode muito mais. E realmente a gente está com uma realidade dos atores, assim, que principalmente as universidades muito fechadas, faculdades muito fechadas, impactando, fazendo sua parte, claro, está formando seus alunos, seus profissionais, mas ele pode muito mais, ele produz muito mais, mas por não estar conectado com o restante do ecossistema, todo esse valor se perde. Eu sei que não é fácil a cultura, e por isso que eu falo que tem professores, empreendedores, dentro de universidade que são aqui, estão representados por vocês, que estão, eu falo assim, estendendo esse limiar e ao mesmo tempo rompendo. E isso estou escutando aqui agora, então a gente vê com bons olhos, mas sempre para mim na vida pública e olhando para vocês, é sempre na minha cabeça assim, como que a gente pode acelerar esse processo? Como que a gente pode ganhar escala nisso daí? Então, primeiro eu continuo animando vocês, continue assim com esse encontro. Eu acho que mais universidades estão chegando aqui e vendo como que se trabalha em conjunto, em rede. Isso é muito importante até para ganhar força política, para mudar ideias de governos, legislações e tudo mais. Ao mesmo tempo, ter essa troca, porque o mundo agora está nessa questão de rede, de ser compartilhado, colaborativo. Isso acelera o processo de inovação e crescimento. Da minha parte, eu também já quero colocar a subsecretaria à disposição para também como que a gente pode acelerar esses processos. Esses projetos desenvolvidos por vocês, dos resultados de conclusão do trabalho de vocês, como que a gente pode colocar mais em evidência? E também como que a gente
incentiva até soluções que estão só dentro de empresas, que encoraja a se tornar uma empresa também. Eu sei que eu já, assim, eu quero, principalmente com as faculdades e universidades aqui do Estado de São Paulo, eu quero manter contato. Tá? Algumas voltadas já para micro e pequena empresa, me interessa muito. Mas, com certeza, eu vi alguns trabalhos aqui e falo assim, nossa, isso aqui é pobre se ficar aqui. No final, eu falo um desperdício se só ficar num paper que vai ser entregue, vai ser bem avaliado, ou vai solucionar só para uma empresa. Eu acho que é muito pouco. E até uma visão que eu quero passar para vocês, assim, em relação a enxergar, talvez, não tudo, mas tentar enxergar o todo. Em plena crise, eu vejo abundância e desperdício. Né? É um pouco disso que a gente falou agora. As universidades impactando seus alunos, produzem muito mais valor e conhecimento, enquanto, do outro lado, tem uma indústria lá impactando com seus produtos, produzindo mais conhecimento e valor. De um lado, querendo ir para o lado de pesquisa, educação, e não consegue, porque não é o foco dela. E também a universidade querendo ir para a produção e não conseguindo, porque não é o foco dela. Esse a mais que está perdendo, para a universidade, ele não sente essa perda, porque é o dia a dia dela, mas para a sociedade é uma grande perda. Mas na hora que se junta isso, é uma coisa preciosa. E uma coisa que a gente está aproveitando a crise, que é ruim, mas ao mesmo tempo é excelente para mudanças, porque esse combustível da sobrevivência faz se juntar com outros. O que, nesse primeiro momento, pode ser uma sobrevivência, a gente está criando inteligência. Que, se essas coisas que parecem tão óbvias, né, a gente junta por necessidade, mas, na hora que voltar o crescimento econômico desse país, todas as empresas, entidades, não vão só recuperar o que perdeu, mas vão crescer 3, 4 vezes mais, porque vai estar dentro de uma inteligência. Então, eu sempre falo para o ecossistema, o óbvio, em pleno 2017, ainda não aconteceu. Né? As soluções, de alguma forma, estão prontas no ecossistema, né? Só que não está conectado porque não tem aproximação e tem a barreira ainda da linguagem. Né? Um acadêmico, às vezes, conversando com uma empresa, não consegue se entender, mas querem a mesma coisa, muitas vezes, mas não consegue por causa da linguagem. Então, romper disso com empatia e tudo pode criar uma sinergia fantástica. De novo, que eu acho que o combustível, né, desse período tão difícil que a gente passa do país pode ser um momento de uma grande janela de oportunidade. Essa crise vai passar. Se a gente não aproveitar esse momento agora, na hora que voltar ao crescimento pleno, a gente vai perder. Então, acho que até o esforço de tentar acelerar esse processo de academia, empresa, sociedade, eu acho que é muito importante. Por isso, incentivo vocês a continuarem. E quem é do Estado de São Paulo, por favor, eu quero manter contato. Depois a gente pode trocar, ou vou deixar os contatos aqui com os professores, porque eu quero continuar. De algumas a gente já está conversando, mas tudo que aproveitar vocês que são empreendedores dentro das instituições de vocês, a gente romper essas barreiras. E também quem está dentro das empresas também. Que as empresas também eles estão isoladas nesse ecossistema, né, um pouco ainda de uma estrutura, de uma linha de pensamento ainda da escassez, fechada muito em si, querendo lucrar, esconder todos os processos, todas as inovações para dentro. Já está de um processo agora aberto, né, de abundância do Open Innovation, né, de rede, de compartilhamento, que também precisa ser rompido. Né? De certa forma, eu não fiz nenhum estudo, mas a gente só aproveita 10% aqui no Estado de São Paulo do nosso potencial empreendedor. O Estado de São Paulo já é grande, já comparando com outros estados. Mas a gente pode muito mais, e a gente está desperdiçando isso. E, de novo, não é só dinheiro, é uma inteligência que está no básico de simples conexão e troca de coisas, de conteúdos de valor, que cada setor do ecossistema já tem. E, de novo, dessa parte que o Estado é limitado. Né? Eu falo que o governo do Estado de São Paulo é limitado em pessoas, é limitado financeiramente, ainda mais nesse momento, mais ainda, de inteligência. Só que o Estado de São Paulo é gigantesco. Né? O governo é limitado, mas o Estado, vocês fazem parte do Estado, é gigantesco. Trabalhar em conjunto com o governo, que pode dar escala a algumas coisas, algumas transformações, a gente pode fazer uma revolução. Então,
desse desejo de querer ver o país transformado, eu vejo que não é tão complicado, né? Basta ter empreendedores, que eu falo que empreendedor não é no sentido de abrir empresa, mas aqueles que fazem acontecer, que são protagonistas, né, que não esperam acontecer, que fazem o seu próprio destino. São de pessoas assim em cada lugar, dentro de academia, dentro de empresas, dentro de investidores, dentro de governo, que vai fazer isso acontecer. Só que a gente precisa conectar esses empreendedores dessas pontas. E vocês são essa ponta. Então, precisamos trabalhar em conjunto. Eu falo assim que eu vejo muita abundância aqui. Eu queria aproveitar o máximo dessa abundância, conectando vocês com outros, né, outros atores desse mercado, né, e que não fique só isolado aqui. Então, a gente tem muito trabalho, né, professores, aí, e pode contar com a nossa ajuda. E como é incrível, né, por isso que eu agradeço muito o convite de conhecer essa faceta que eu não conhecia, né, me deixa muito contente, e que, de alguma forma, que vocês cresçam cada vez mais, que tenham pessoas que queiram fazer mestrado profissional. De novo, também, que eu estava compartilhando com o professor Fábio, que a gente tem inovação, mas as inovações estão muito rasas, porque está muito na coisa da inovação, e falta, às vezes, estudo, né, com instrumentos assim que possam aprofundar mais em coisas mais robustas, que possa ter uma tecnologia brasileira, né, mesmo que seja de gestão, de produto, mas que a gente possa exportar isso, que tenha um DNA brasileiro, porque foram inteligências brasileiras. Mas isso só faz se for aprofundado, que ninguém possa copiar tão facilmente, né? Muitas vezes a gente vê soluções de startups muito rasas, né? É inovador? É. Só que qualquer um pode copiar muito facilmente, porque não teve profundidade. Então, por isso, o mestrado, agora indo para o doutorado e indo para a prática, é extremamente... que a gente possa acelerar esse processo. Isso só pode ser feito se vocês se fortalecerem, né? Então, parabéns a todos, que vocês são empreendedores que estão fazendo acontecer. E só queria acelerar mais esse processo aí, né, para escalar mais rápido, para que o impacto de vocês sejam maiores, né? Então, parabéns a todos e sucesso nesses dias aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui ao Roberto Sequia. Aqui nós temos, então, um certificado e tem um livro de nossa autoria de pequenas empresas, para que você possa também ser usado. Ok? Muito obrigado. Obrigado. E principalmente, se tudo que for prático, né? E principalmente para as nossas pequenas empresas. Infelizmente, a gente tem um comportamento nosso empreendedor brasileiro, independente de classe econômica ou grau de instrução. Ele sabe do produto e serviço e já sai abrindo uma empresa. Só que a empresa é muito mais que só um produto ou um serviço, né? Precisa saber de gestão financeira, de pessoas, burocracia, marketing, digital. Então, tudo que, de alguma forma, a gente possa ajudar essas empresas de forma prática, não teórica, né, é muito importante. Então, parabéns, muito obrigado. Né? Eu agradeço. Muito bom. Agora eu vou chamar, então, os palestrantes para a gente continuar, e nós vamos sentar aí para assistir a palestra de vocês. Nós vamos, então, dar início. A pedido do professor Martim, eu vou mediar esta mesa. Como eu disse, meu nome é Ronaldo Locatelli. Eu sou coordenador do mestrado profissional da FPL Educacional. E hoje nós temos aqui uma coisa que nós estamos insistindo desde a origem desse, digamos assim, esse movimento, caracterizado pelo EMPRAD, que é, na verdade, tentar trazer para a reflexão produtos que tiveram origem no próprio desenvolvimento da dissertação. E aqui nós trazemos um case de uma firma multinacional que é a Fiat, aqui representado pelo Sérgio Costa, que é da alta gerência da organização conhecida de todos, da Fiat Chrysler e, no caso, da Fiat Minas Gerais, né? E, ao meu lado, nós temos o professor Frederico Mafra, que é professor do nosso programa de mestrado. Doutor, economista, doutor em ciência da informação, e leciona justamente gestão do conhecimento, gestão da informação. E ele foi o orientador
da dissertação do nosso agora mestre, Sérgio Costa, exatamente dentro daquela proposta inicial, que aqui foi colocada muito bem por todos, resolver problema das organizações. Então, vamos ver se os nossos apresentadores aqui agora, Sérgio Costa, e também auxiliado com a devida intervenção quando necessário, nosso professor Frederico Marco, se eles contam um bom case para a gente, não é isso? Vamos ver. Vou passar a palavra ao nosso caro mestre, Sérgio Costa, para ele se pronunciar sobre o tema. Falou primeiro? Desculpa, eu inverti a ordem, nós vamos começar com o professor Frederico Marco. Boa noite a todos, obrigado, professor Locatelli. Vou fazer uma rápida contextualização do nosso tema e depois eu passarei a palavra para o Sérgio, que fará a apresentação do seu trabalho, né? Primeiro, agradecer pela oportunidade de estarmos falando sobre esse tema aqui e pelo convite e o apoio da FPL para a nossa presença aqui hoje no Impride, né? Esse trabalho ele foi oriundo da nossa linha de pesquisa, inovação em organizações, uma das 4 linhas do nosso programa de mestrado, e ele surgiu em 2015, quando o Sérgio me procurou, depois da nossa disciplina de gestão de inovação, querendo trabalhar um tema de inovação dentro da Fiat, né? O Sérgio é executivo, trabalha com gestão de projetos na Fiat, que é o modelo de gestão da empresa, né? E era um tema muito inovador, até pelo seu ineditismo, né? No final deste ano de 2015, nós participamos de um simpósio internacional, que é o SINGEP, organizado pela Uninove, onde foi colocado em uma das palestras magnas 5 grandes temas do futuro. E um desses temas do futuro era Design Thinking na gestão de projetos, né? Eu até liguei para o Sérgio, daqui de São Paulo, e falei, Sérgio, agora nós temos que acelerar, né, para aproveitar a palavra do secretário, nós temos que acelerar o nosso projeto, porque ele precisa ficar pronto o ano que vem, né? É o momento da gente lançar o primeiro estudo em termos de dissertação, pelo menos na FPL, e eu acredito que um dos primeiros nos mestrados profissionais voltados para esse tema. Então, né, nós continuamos a desenvolver o assunto durante o ano de 2016. O Sérgio defendeu no final do ano passado. Esse nosso case ele já está aprovado como artigo no ENAMPAD sem restrições. Estamos acreditando numa boa repercussão dele no evento. Vamos ver, né? A partir do trabalho do Sérgio, que foi pioneiro na FPL, nós já temos hoje 4 orientandos trabalhando este tema dentro da linha de inovação e organizações. Logicamente que em outros contextos, mas já são frutos muito recentes, né, deste trabalho que foi desenvolvido, que vai ser apresentado aqui. Bem, eu vou passar a palavra para o Sérgio, só contextualizando assim, um dos pontos, né, ele vai destacar isso, mas um dos pontos que foi muito interessante no trabalho, unindo, inclusive, a questão da aplicabilidade, dita aqui pelos diversos coordenadores dos programas, mas também o rigor acadêmico, foi exatamente trazer 2 assuntos que, na literatura, eram tratados até então de forma separada, ou seja, você já tinha uma literatura mais consolidada de gestão de projetos, e uma literatura um pouco mais incipiente, mas chegando com muita força nas organizações da aplicação do método de Design Thinking, né, como um método inovador. E no trabalho do Sérgio, uma das dificuldades, inclusive, que nós tivemos foi de achar trabalhos que conseguissem unir os 2 conceitos. Então, um dos resultados, inclusive, intermediários, vamos dizer assim, do trabalho do Sérgio, foi conseguir mostrar, através dos conceitos, das teorias, das ferramentas, que o que as empresas trabalham ou podem trabalhar hoje passa por conceitos similares ao que o design traz como inovação. Então, isso já foi um grande avanço no trabalho, né? E, logicamente, depois o Sérgio avança aplicando isso na Fiat Powertrain, que é a nossa subsidiária Fiat em Betim, né?
Então, eu queria só fazer esse contexto. Vou passar a palavra, então, para o Sérgio. Sérgio, já, mais uma vez, agradecendo aí pela oportunidade de estarmos juntos novamente, né? E muito feliz com o resultado aí desse nosso trabalho, né? Então, obrigado. Sérgio, está com a palavra. Bom, obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade aqui também. Boa noite a todos. Bom, só para abrir, então, essa apresentação, o tema, Fundamentos de Design Thinking, né, na gestão de projeto, foi um estudo de caso na Fiat Powertrain. Eu vou me sentir mais à vontade, eu acho que em pé. Posso? Bom, então, meu nome é Sérgio Araújo Costa, agora mestre, né, da conceituada FPL, Fundação Pedro Leopoldo, lá de Minas Gerais. Eu sou profissional da Fiat já há poucos 23 anos, entrei lá pequenininho, né? Então, e sou também da área acadêmica. Eu já tenho 9 anos da área acadêmica, sou também dessa vertente aí de mestrado, né, sendo buscado pelos professores, mas, na minha história profissional, sempre na especialização, né, isso estava num contexto que profissionalmente atendia perfeitamente, mas, com o mestrado profissional, dando já um testemunho, eu acredito que veio muito a calhar, tanto na minha parte acadêmica, como objetivo acadêmico, quanto na parte também profissional, onde foi, né, nesse estudo de caso aqui, aplicado realmente uma solução de problema. Bom, aqui também eu tive a honra, né, de ter aqui o professor Fred, né, como meu orientador. Eu acho que, desde o início, teve... Né, que eu não posso falar, a palavra é ruim, mas teve um namoro aqui no tema, né, que nós tivemos desde o início aqui do trabalho, então foi bem produtivo nesse ponto de vista. Então, obrigado, né, imensamente pela oportunidade. Bom, uma breve, né, agenda aqui que vou apresentar. Eu vou falar de forma bem sucinta, mais objetiva, né, com relação a como que foi desenvolvido esse estudo de caso, dando um foco maior nessa parte de análise de resultados. Aqui é só para poder contextualizar que, realmente, o estudo ele passou por toda uma fundamentação teórica, né, teve um embasamento teórico, onde nós, né, tivemos metodologias aplicadas e uma análise de resultado e algumas considerações. No final da apresentação, eu vou estar à disposição aqui para quem tiver algum esclarecimento, alguma consideração com relação ao trabalho. Bom, basicamente, falar de design thinking, que é um tema atual, né, hoje, muitos até nunca escutaram falar de design thinking. Quando eu vi esse tema, eu fiquei assim, um pouco curioso, no contexto principalmente brasileiro. Eu achei interessante, onde a gente tem aí um crescente número de já pesquisas, né, nessa área de design thinking, sendo aplicado principalmente na parte de trazer benefício para o desenvolvimento de oportunidades e na geração de benefício. Então, essa questão de gerar ideias, né, fazer a função bottom-up, né, inicial nos projetos, ela é interessante no design thinking. E aliar isso à gestão de projeto, que hoje é uma metodologia muito difundida nas organizações. Hoje, já há um tempo atrás, né, eu, academicamente, eu sou da área de gestão de projetos, gestão de inovação, na parte de estratégia de manufatura. A gente escutava muita palestra falando que o diferencial das empresas era aplicar gerenciamento de projeto. Hoje, isso aí já não é mais o diferencial. Quem aplica é porque tem que aplicar, porque é o resultado, né, muito dessa metodologia. Entretanto, essa metodologia aqui, ela é muito difundida na prática do PMI, né? Então, assim, a gente tem como grande parte das organizações utilizando o PMBOK, inclusive esse estudo de caso foi baseado, né, como referencial teórico também a 5ª edição do PMBOK, e é uma metodologia mais tradicional. O enfoque aqui, então, foi: será que nós conseguimos visualizar alguma oportunidade do design thinking, né, aplicado ao gerenciamento de projetos? Será que os fundamentos podem ser observados? Principalmente no contexto da Fiat Powertrain. A Fiat Powertrain, só para poder entender melhor, é uma organização, é uma multinacional, né, do grupo Fiat Chrysler Automóveis. Nós, nessa parte de Powertrain, é específica na parte de projeto e fabricação de motores e transmissões, lá de Betim.
e tem uma metodologia própria de gerenciamento de projeto. Então, a intenção desse trabalho foi analisar esse relacionamento dos fundamentos, né, inovadores de design thinking e a gestão de projeto em uma multinacional relevante e que tem aplicado uma metodologia própria. Aqui, só reforçando, academicamente, né, na parte, vamos falar assim, profissional, foi um trabalho de muita relevância. Eu acho que isso aí, tanto dentro da empresa, quanto para mim, academicamente, pessoalmente, promoveu bastante condição de visualizar não só a teoria, como a aplicação da prática. Então, aqui, bem rápido, a questão teórica, como que foi esse embasamento teórico do trabalho. Basicamente, foram 4 itens analisados em profundidade. Primeiro, o melhor entendimento nessa parte aqui de gestão de projeto, como que foi a evolução de gerenciamento de projetos, né, a história do gerenciamento, como que é a aplicação disso, como que a gente consegue visualizar gerenciamento hoje aplicado aqui no Brasil, principalmente, e, principalmente, essa questão aqui, que é o gerenciamento das partes interessadas, onde o Design Thinking prega muito, né, o envolvimento dos stakeholders. Então, o gerenciamento das partes interessadas, ele veio também como uma área nova de conhecimento do PMI, né, na 5ª edição, dando importância, uma ênfase maior nessa questão do envolvimento das partes interessadas. Dando esse foco, né, dos processos, das áreas de conhecimento, tudo, nós começamos a pesquisar também a questão da gestão de inovação e a inovação em processo. Como que fundamenta a gestão de inovação, como que é a gestão de processos, a inovação de processos dentro dessa área, né, descrevendo também alguns conceitos, aplicação, importância, né, dessa questão de gerenciamento de inovação, como que isso é visto hoje, a aplicação disso nas empresas. Percebe-se muita coisa, muito no ponto de vista de produto, né? Inovação em produto, tecnologia, mas e em gestão? Será que isso a gente consegue visualizar? Então, a gente buscou também um referencial teórico nessa questão. E aí, entrando um pouco mais, né, aprofundando um pouco mais sobre o tema, o Design Thinking como método para a inovação em processos e projetos. Então, aqui um melhor entendimento. O que é o Design Thinking? Que coisa é essa? Né? Como que é desenvolvido o Design Thinking? Como que eu consigo visualizar isso? Quais são as etapas que os pesquisadores falam? Aqui eu trouxe um deles, né? Como que é desenvolvido o Design Thinking dentro dos conceitos. Então, nesse foco, foi desenvolvido o trabalho, dando referencial aqui em Design Thinking como método de inovação. Aí, o último item pesquisado foi aquele que o Fred comentou, que é a questão do uso do Design Thinking na gestão de projeto. Aí, nós começamos a ter um pouco de problema naquela época. Em 2015 para 2016, era uma coisa um pouco pioneira, não achamos muito referencial bibliográfico nessa área, principalmente quando a gente falava aqui de envolvimento das partes interessadas, que era o nosso foco. Como envolver as partes interessadas no momento certo, de modo que os anseios, as necessidades, né, as expectativas dessas partes interessadas pudessem ser realmente vistas e ouvidas no momento-chave do projeto. Então, aqui, nós começamos a buscar alguns materiais, tanto no ponto de vista de Design Thinking, como gerenciamento de projeto, aquilo que casava para poder a gente começar a ver de que forma que isso estava sendo visualizado no contexto atual. E vimos que algumas aplicações fora do Brasil, mas aqui no Brasil realmente era um assunto ainda novo. Então, junto com o nosso trabalho, estava muita gente construindo ainda algum relato disso. Bom, como procedimento metodológico, né, aqui só para poder dar uma visualização que realmente teve método do trabalho, né, nós fizemos aqui um estudo de caso, né, teve um tipo de abordagem descritiva, todo, né, um roteiro semi-estruturado. Tivemos aqui entrevistas, né, eu entrevistei pessoas, executivos da área, né, dentro da Fiat Powertrain, e, com base a essa estrutura, que é a estrutura hoje funcional da Fiat Powertrain, é que foi construído muito trabalho.
Bom, como que é essa estrutura hoje? Hoje, essa estrutura é a estrutura que a gente chama de estrutura funcional de desenvolvimento de projeto, onde nós temos aqui um responsável de gerenciamento de projeto, é uma estrutura matricial, né? Ou seja, todas essas figuras aqui, elas são de áreas funcionais, e quando se aprova um projeto, é montado um time funcional para poder tocar o projeto. Onde nós temos aqui áreas, que nós chamamos de áreas full-time, né, que participam o tempo todo de forma dedicada à gestão de projeto, e algumas áreas, não menos importantes, né, mas que trabalham part-time, ou seja, trabalham de acordo com a demanda ou necessidade que o projeto está tendo. Então, todos essas figuras representantes dessas áreas foram pesquisados, e alguns dessas part-time também. E 2 gerentes de plataforma foram entrevistados, para poder a gente ter o ponto de vista deles, como que eles visualizavam o gerenciamento de projeto da empresa, e para poder a gente ter a percepção de como que era visualizado fundamentos de design thinking nessa gestão. O cliente, nesse momento, nós não escutamos, né? O cliente, de certa forma, ele está dentro aqui em alguns momentos, mas nós não focamos nesse momento em cliente, mas em quem estava no desenvolvimento dos projetos. Bom, analisando esses resultados, né, depois de todos os roteiros semi-estruturados aplicados, nós começamos a perceber, ou seja, GPDP é o nome daquela metodologia, ou seja, a empresa tem uma metodologia de projeto própria e que aplica algumas áreas de conhecimento do PMBOK, naquelas áreas de conhecimento, gerenciamento de escopo, custo, aquisições, nem todas eram visualizadas aqui, mas percebia-se alguma coisa no contexto. Ele foi idealizado através de experiência automobilística e padrões de gerenciamento de projeto aplicado naquele momento. Sempre tinha formação de grupos multifuncionais para poder validar isso, e tinha um gerente de plataforma, né, que era o responsável por conduzir reuniões semanais. E aí, alguns pontos foram observados também. Algumas insatisfações quanto ao não envolvimento dessas partes interessadas realmente no momento certo, né? Então, assim, a teoria ela mostrava uma coisa, mas na prática não era realmente aquilo tudo. E também outra coisa que o envolvimento, a gente não tinha sempre as pessoas envolvidas da forma correta. Aqui falava-se que, às vezes, o projeto iniciava sem um input devido. Ou seja, a minha área não era envolvida no momento certo. E aí a coisa já começava um pouco complicada. Eram algumas considerações levantadas. Bom, outra coisa que foi considerada é a questão de lição aprendida. Quando dava, aplicava a lição aprendida. Pegava de outros projetos, vão ver as famosas Lesson Learned, se consegue ser aplicado alguma coisa. Às vezes, quando podia, quando era interessante, era criada uma War Room. Essa War Room, a sala de guerra, para poder, principalmente, verificar oportunidades de redução de custo. Muito nesse ponto de redução de custo, não de realmente buscar oportunidades dos stakeholders, porque, às vezes, eu até coloquei aqui a questão do trade-off, né? Numa empresa onde o tempo é um fator crítico, né, competitivo muito forte, acaba que, às vezes, escutar e ter que voltar um pouco, né, a repensar o projeto, isso pode ser crucial. Então, sempre no ponto de vista mais de tempo e custo. O que eu posso ganhar de tempo e o que eu posso ganhar de custo? E aí teve uma experiência legal também, que nós escutamos. Então, eu escutei lá que foi aplicado um projeto piloto em um último projeto de grande porte, que eu estava até envolvido nele, onde ele foi denominado de WPI, que é o Workplace Integration. Nesse, todas as áreas eram envolvidas, né, no momento certo do projeto. Era uma sala que ficava todo mundo atuando, principalmente nível operativo da empresa,
e aqui trouxe um resultado interessante no ponto de vista dos entrevistados. E isso aqui foi relevante também, o baixo nível de conhecimento do Design Thinking. Então, as pessoas que eu perguntei realmente não tinham conhecimento do termo. Mesmo sendo profissionais da área de gerenciamento de projeto, e todos eles pós-graduados, não tinham o conhecimento. Mas também pôde-se observar que fundamentos eram aplicados. Mesmo sem conhecer a teoria, eles aplicavam de forma, vamos falar assim, meio que empírica, né, vamos falar, esses fundamentos de Design Thinking. Bom, umas considerações finais aqui, acho que só para a gente concluir esse trabalho. O Design Thinking é uma abordagem possível a ser utilizada no gerenciamento de projeto, ou seja, demonstrou que realmente é possível utilizar fundamentos de Design Thinking em gerenciamento de projeto. Os stakeholders eles devem participar em todos os momentos, principalmente momentos chaves do gerenciamento de projeto. Esses fundamentos de Design Thinking, de maneira indireta ou não, né, foram considerados na construção do método, do modelo utilizado pela empresa. Mesmo que sem saber, foram usados. Precisam ser aprimorados? Com certeza. O trabalho demonstrou oportunidades de melhoria nesse método atual. E aqui sinais de boas práticas, que foi essa questão da aplicação do WPI, né, dessa metodologia do trabalho conjunto, que teve uma função um pouco de bottom-up, né? Ao invés da coisa ser implantada de cima para baixo, teve uma visualização daquele que sofre, a gente fala de chão de fábrica, né, hoje dentro da empresa, realmente para ver se ele tem a contribuir, se pode ser vislumbrado uma coisa um pouco diferente. Estão sendo aplicados, então, essas ferramentas, embora visualiza-se também uma dificuldade de mudança no modelo atual, porque aqui a cultura organizacional é muito forte. É uma empresa italiana, agora americana também, a Fiat Chrysler, né, conjunta. Então, para poder mudar o modelo, precisa também ter um alinhamento global. Hoje, isso é moda, né? Tudo tem que ser alinhado globalmente. Lá também não é diferente. E aqui utilizada a análise de risco tradicional, ou seja, na formação, quando se gerencia projetos, não se tem uma análise muito focada em todas as áreas de conhecimento. É muito naquilo que pode atrasar o projeto, que pode atrapalhar no custo previsto e nos objetivos macro do projeto. Então, vale investir esforços e estudos em soluções inovadoras, alinhadas a essas práticas da academia. Aqui, quem está falando é o Sérgio, acadêmico, né, que concluiu o mestrado profissional, que veio trazer aqui um estudo de caso baseado em teoria, né, uma aplicação de teoria à prática, e que funcionou muito bem. Ou seja, o estudo de caso ele teve essa finalidade. Agora, mudando a casaca e falando do Sérgio executivo, né, o Sérgio gestor, eu sou supervisor de engenharia de manufatura e trabalho com gerenciamento de projetos na empresa, com esse trabalho aqui, promoveu uma mudança, promoveu uma percepção diferente dentro da organização. Ou seja, a academia levada para dentro da organização ela é válida e muito interessante, porque faz os executivos pensarem que não é só da cabeça deles que as coisas são criadas, que a teoria ela pode ser realmente aplicada, melhorada, né? Esse processo ele já está em estudo, ou seja, alguns projetos novos já estão sendo, em alguns projetos novos já estão sendo aplicados essa metodologia, que foi uma prática boa dentro da empresa. Ou seja, busca-se as pessoas, né, buscam-se as pessoas que realmente vão ser os clientes dos projetos para poder descrever o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, como que ele espera daquilo, para fazer aquelas fases do Design Thinking. Claro que não está sendo aplicado conforme manda o figurino, porque é uma organização que tem uma metodologia diferente, mas os fundamentos são aplicados. Então, a fase de imersão, de ideação, quando a gente fala de prototipação, isso é feito.
E isso é legal. E na hora que você traz a sua parte interessada, aquele que vai ficar lá na frente depois e que pega a bola quadrada, geralmente, e traz ele para fazer a visão que a gente chama de front load, né? Trazer para antecipar os problemas, isso é interessante. E isso está sendo visto como uma forma de reduzir custo, reduzir problemas, riscos, porque quem compra a ideia no início, geralmente vai abraçar ela até o final. Então, aqui, gente, é o nosso trabalho, né, de um estudo de caso aqui da FPL, dentro da multinacional. Eu agradeço a todos, né, pela oportunidade, a disponibilidade, a atenção. Eu fico feliz, honrado. É a primeira vez que o trabalho está sendo apresentado em uma comunidade acadêmica. Espero que, né, futuras apresentações possam vir. E eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, algum questionamento. Fique à vontade. Muito obrigado. Muito bom. Questões, perguntas? Vamos ver que a gente possa estar trazendo aqui para poder valorizar, então, essa apresentação, né? Eu gostei muito da apresentação, achei interessante, acho que tem uma experiência colocada. O meu raciocínio é um pouco diferente, é isso que eu queria entender. Não é? Vocês partiram de uma teoria para ver como funcionava na prática, e a minha expectativa era ver qual era o problema que essa teoria vocês iriam resolver. Tá certo? E aí, no final, a minha expectativa era de ver como isso foi resolvido. E não necessariamente eu vi na sua apresentação que, em você sendo um profissional, possivelmente você não apresentaria desse jeito. Você apresentou como acadêmico. Tá certo? Então, agora, como profissional, afinal, o que é que você estava querendo resolver, como você fez e qual foi o resultado? É interessante a pergunta. O lado acadêmico profissional, realmente, ele é um pouco diferente. A gente vive esse dilema a todo momento, né? Quando se descreve um trabalho desse, academicamente, ele tem todo um procedimento e a gente não pode se perder. Era a preocupação que nós tínhamos aqui, né, eu e o Fred, em como realmente apresentar um trabalho para ele não ficar uma coisa que a gente não conseguiria desenvolver em um período curto. Então, aqui ele deixou algumas oportunidades de se trabalhar academicamente. Agora, a pergunta aqui da parte profissional, realmente era um problema que nós tínhamos, que era o quê? Como envolver as pessoas no momento certo em gerenciamento de projeto, porque não era dessa forma. As pessoas, elas entravam nos projetos em momentos que geravam retrabalho, geravam atrasos, e aquele foco da interação, ele prejudicava. Prejudicava como? Não só no objetivo, né, do projeto, que ele tinha os objetivos iniciais, mas também na insatisfação daquele que recebia. Era o final. Então, aqui muito é desenvolvimento de processos, né? A gente fala aqui de fábricas, linhas de produção, onde tem muito o operário como usuário. Então, nós não tínhamos essa percepção nesse momento. Com esse trabalho, deu para entender que o Design Thinking ele proporcionava essa condição e pôde ser utilizado. Então, essa abordagem do Design Thinking, profissionalmente, ela foi abordada dessa forma, utilizando a teoria para poder levar dentro do método que já existia, de que forma que poderia e como poderia ser implementado, né, o envolvimento das partes interessadas em um momento que não atrapalharia o objetivo do projeto, mas que, de certa forma, gerava um resultado positivo no anseio e expectativa do stakeholder. É claro que nem tudo pode ser pretendido, né? Então, assim, não é que tudo que a parte interessada fala e quer, ela vai ser atendida, mas ela é entendida, porque na hora que tem o envolvimento de todos, todos entendem e conseguem fazer com que o projeto realmente ganhe uma força maior.
foi esse a abordagem profissional. Boa noite. Minha pergunta, eu acho que é prática também como executivo, que eu vendo a tua apresentação, eu fico imaginando você, sendo o pai da ideia dentro da empresa, você envolveu as pessoas e aplicou aquilo ali. Então, imagino que você tenha a preocupação também de continuar, porque você também comentou do desafio e que as pessoas acabavam aplicando design thinking sem saber. Então, imagino que você atuou até como um professor ali de falar, não, é isso, você voltou um pouco na teoria, explicou e foi aplicando. Você tem essa preocupação, naturalmente, né, de dar essa continuidade para dentro da empresa, porque, caso contrário, eu fico imaginando que o processo vai morrer, né? Você tem que agora cultivar, plantar, regar. E se você tem essa preocupação, acredito que sim, como você pensa em fazer isso? Você vai fazer um train the trainer, né? Como é que você pensa em proliferar essa sua aplicabilidade aí? Na verdade, não é que eu fui o pai da ideia. Na verdade, eu fui um dos que começou a promover isso junto com outros pensamentos. A empresa é muito grande, né? Já existia um modelo. Na hora que a alta administração compra uma ideia, que é uma ideia realmente embasada em teoria, ganha uma força diferente. Então, isso foi visto de uma forma positiva para poder realmente ter esse envolvimento no momento certo. Como que isso aí foi difundido? Foi difundido como um projeto piloto. Então, o projeto piloto, ele veio, né, para poder realmente promover se realmente isso poderia ser aplicado, se surtir efeito, e surtiu. Hoje, a auto-administração, não por causa desse projeto, mas por causa de uma série de fatores, inclusive a crise, né, que ela também é um fator importante nesse momento para esse tipo de trabalho, porque quando você escuta realmente outras ideias, é o famoso pensamento fora da caixa, não só dos engenheiros, técnicos, mas também daqueles outros que podem contribuir de forma positiva, essa é a abordagem do Design Thinking. Então, hoje, Design Thinking acaba que não tem esse termo idealizado dentro da empresa. Hoje a gente trabalha com termos que é World Class Manufacturing e World Class Technology, que é uma tecnologia de classe mundial onde tem alguns pilares que são levados em consideração. E dentre esses pilares, isso já está sendo considerado lá dentro. Então é um trabalho que ele já foi considerado na formulação de uma, vamos falar assim, de uma remodelagem das metodologias atuais. Então alavancou bastante coisa. O Train the Trainer, realmente isso acontece, né? A gente está sempre buscando esse tipo de abordagem. Por exemplo, hoje nós criamos, a gente chama de Brew Room, que são salas onde você tem todos os projetos ali, todo mundo agrupado, buscando soluções de alguma coisa. E dentro das engenharias, as salas de projeto, onde são visualizados e colocado em papers, estilo Design Thinking, né? Tudo aquilo que precisa ser feito. No ponto de vista de brainstorming, a gente fala que é para poder realmente as pessoas levarem ideias, né, aos projetos. Então está dessa forma idealizado. Legal. Sérgio, boa noite. Só uma curiosidade. Pelo que eu vi aí, a questão da aplicação da técnica em si, a maior ou menor dificuldade está... Eu estou perguntando isso em termos de... especulando sobre linha de pesquisa nessa direção. Cultura organizacional, porque a maior ou menor aplicação, a maior ou menor facilidade de aplicação de uma técnica qualquer, principalmente nova, alguma metodologia nova, depende muito da cultura organizacional. Então, uma linha de pesquisa interessante isso aí é associar um estudo de cultura organizacional com capacidade de aplicação disso. Eu coorientei uma dissertação sobre, até do engenheiro, num grande siderúrgico, sobre acidente de trabalho, porque existem várias teorias de acidente de trabalho, mas ninguém estava explorando muito a questão da cultura organizacional como variável preditora de acidente de trabalho. Aí me lembrei disso aqui também, a associação entre cultura organizacional e possibilidade maior ou menor facilidade de aplicação ou não, de aceitação para a aplicação dessa técnica. Eu acho que é uma linha de pesquisa prática nessa direção aí. É só como sugestão.
Não, muito obrigado. Eu acho que a sugestão é muito válida, até porque aqui entra em outras áreas dentro da Fundação. Nós deixamos aqui claro que o trabalho ele oportunizava algumas outras linhas de pesquisa. Uma delas é a cultura organizacional, né, essa questão. Uma outra questão também era justamente a parte de estratégia, né? Estratégia, a parte de gestão do conhecimento, como que o conhecimento, né, poderia ser visualizado e de que forma que ele ia ser analisado, pensado aqui, né, nesse modelo. Então, assim, são várias formas que tem aqui que abrem oportunidade. Eu acho que dessa forma que o trabalho é válido, né, academicamente e profissionalmente falando. Só para complementar, o design aqui foi visto como um processo inovador e ele acaba provocando esses trabalhos de fronteira, né? Em fronteira, inclusive, dentro das nossas linhas, né? Uma das primeiras reuniões que nós tivemos, eu e o Sérgio, era exatamente definir até onde ia o trabalho e essas fronteiras, porque realmente a gente começou a discutir um tema original que ele estava pegando diversas dimensões que poderiam ser trabalhadas. Então, é aquela história do mestrado, né? A gente precisa dar foco, ter um resultado mais finalístico, mas tem toda a razão, né, Vanderlei? São possibilidades agora de explorar outras linhas, inclusive utilizando o trabalho, parte dele, né, para poder construir um novo caminho, né? Só vou pedir que as pessoas se identifiquem, que eu acho que é interessante para a gente... Oi, Sérgio. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa, muito bacana. Meu nome é Angélica, eu sou aluna aqui da USP, do programa de mestrado profissional da 4ª turma. E falando como profissional da área, porque minha carreira também tem a ver com gerenciamento de projetos, eu achei muito interessante trazer o método de Design Thinking para gerenciamento das partes interessadas. E eu queria saber um pouquinho, eu não vi ali na apresentação, especificamente sobre as métricas, né, em relação aos resultados, em termos mensuráveis, o quanto esse método trouxe de resultado mensurável. Quer dizer, o número de change requests, por exemplo, num projeto diminuiu em quanto, o processo foi otimizado em tempo ou em custo, né? Quer dizer, no fundo, no fim do dia, tempo é custo. E aí, se você puder falar um pouquinho, dividir um pouco essa experiência, eu achei muito interessante. Bom, aqui Angélica, né? Mais uma vez, a gente esbarra naquela questão acadêmica e profissional, né? O mestrado profissional ele tem esse contexto interessante por isso. Na época, o Fred me freou muito com relação a isso, porque senão a gente não ia ter fim, o trabalho não acabava, né? A gente queria analisar, depois a gente queria mensurar, queria aplicar uma área piloto, e virou e falou assim, mas aí a gente vai fazer doutorado, aí a gente não fecha isso nunca. Então, nós tivemos que colocar uma barreira acadêmica, né? É claro que esse trabalho ele não acabou, ele é um trabalho que está continuando. Nesse trabalho acadêmico, ele não tem métrica, ele é só para analisar realmente fundamentos de design thinking e gerenciamento de projeto, né? Aplicado aqui na empresa. Mas, de certa forma, ele continua, né? Eu, profissionalmente, Sérgio, a gente está fazendo um trabalho. Como que é feito isso? Hoje, nessas salas, onde a gente envolve todas as pessoas, a primeira coisa que nós colocamos são os KPIs e os CAIs. Nós somos indicadores de performance e das atividades. Então, a gente mensura não só a parte de tempo, como custo, como toda a parte de... você falou de change request, né? Toda a parte de modificações de escopo que nós temos em projetos, visualizando o que? Antecipar. Como que é feito isso? Essas pessoas operativas, elas trabalham desenvolvendo os projetos antes de oficializar. Então, eles trabalham em conjunto. Então, por exemplo, não sei se eu vou falar aqui um pouco grego para todo mundo, mas na hora que desenvolve um ciclo de fabricação, de como que vai ser desenvolvido aquilo no posto de trabalho, quem desenvolve aquilo é quem vai fazer. Então, ele desenvolve, é claro, com o suporte dos técnicos e especialistas, mas não é o especialista com a forma dele escrever, que é uma forma mais técnica, mais apurada, às vezes, que ele entende. É com quem realmente vai fazer. Então, uma coisa é um técnico escrever, outra coisa é
aquela pessoa do chão de fábrica escrever da forma que realmente ele entende e que vai fazer da forma adequada. Outra coisa são ferramentas virtuais. Então, com esse trabalho, a gente consegue, metricamente, né, visualizar quanto que a gente consegue através de simulações. Então, hoje, falando de inovação, a gente está trabalhando muito com a parte de manufatura digital. Né? A indústria 4.0 está aí, a gente está nessa vertente também. Então, conseguimos, através de antecipar problemas virtuais, simular produtos, simular linhas, simular como que as máquinas, né, vão ser construídas para poder evitar problemas de gerenciamento de projeto. Então, o gerenciamento de projeto hoje, ele não está só naquele modelo tradicional das reuniões, de acompanhar, de monitorar risco, de monitorar ali, né, as entregas de todo mundo, mas nesse modelo, a métrica é o quê? Antecipar para poder comparar com aqueles outros projetos que era da metodologia anterior e a gente puxar, né, todos os problemas para as fases iniciais. Boa noite, meu nome é Alvair Torres, sou professor aqui da casa. Sérgio, eu trabalho aqui numa disciplina que é Lean Development e Lean Startup. Algum tempo atrás estive na Fiat Powertrain, já faz algum tempo, trabalhando lá com Lean Logistics. Acho até que você me é familiar. Acho que você estava no grupo ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, você me é familiar. Com aquele japonês? Isso, exatamente. E naquela época, já tinha o modelo do World Class. E dentro do modelo World Class há muito contato com Lean Management. E nós trabalhávamos lá na época com vocês, com o A3, plano A3, e o processo de Nemawashi. Esses são processos dentro do Lean Management, né? Não sei se todo mundo conhece, mas, enfim, faça uma disciplina, vocês vão... Então, por exemplo, isso tem muito contato com a questão de partes interessadas no Design Thinking. E aqui eu tenho duas perguntas para você. Por que aquilo que já tanto tempo atrás, que se falava de plano A3, de Nemawashi, não migrou para o projeto? Segunda pergunta, não corre o risco disso que você está desenvolvendo com o Design Thinking também não ficar institucionalizado na gestão de projetos? Aqui, quando o professor Vanderlei falou da cultura organizacional, é um ponto que bate, né? Então, acho que, não sei se você lembra, naquela época estava se desenvolvendo também o WCM, que é o World Class Manufacturing dentro da automobilística, né? E o World Class ele tem uma metodologia que é parecida com o Lean Manufacturing, né? É tudo base sistema Toyota de produção, mas criou-se um padrão Fiat, né? Um padrão Fiat, que é Fiat, Volvo e outras, né, organizações. Então, esse A3, nessa época, ele foi meio que deixado de lado. Ele começou, foi um pontapé inicial, realmente foi. Teve todo um movimento para poder fazer desse A3, que era para ser bem objetivo o projeto, né? Situação atual, situação proposta, como que era planejado. O gerenciamento de projeto estava nesse caminho. Mas com o WCM, onde você tem pilares, você tem algumas outras... É uma outra metodologia. Isso aí foi um pouco descartado. A segunda pergunta, que é com relação... Será que vai acontecer o mesmo com do A3, né? Eu acredito que não. Porque agora está embasado no WCM, que é o método da empresa, é o método que certifica. Então, hoje, por exemplo, a Fiat Powertrain ela é prata. Ela, mais um nível, ela passa a ser ouro, e daqui a pouco ela vai ser o World Class, ou seja, vai ser uma empresa de classe mundial, onde você tem realmente conceitos, né, visualizados e antecipados antes, e tem uma metodologia própria. Então, eu acredito que não por isso, porque isso já está sendo inserido às práticas atuais de metodologia mundial. Então, a mesma prática daqui é de fora, dentro de um método global. Professor Martim, o senhor gostaria de... Bom, antes de passar a palavra para o professor Martim, que vai encerrar a sessão, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas, antes de encerrar também, a gente viu aqui uma pergunta extrema... Todas as perguntas foram muito interessantes, que deu a oportunidade do Sérgio desenvolver um pouco mais, mas nós vemos como que é difícil a questão do mestrado profissional e acadêmico, né? Então, foi muito bem, a provocação foi boa. Afinal de contas, qual é o problema, né? Na verdade, partiu de um problema, né? O problema foi como envolver os stakeholders, né, na gestão do projeto.
Mas como os professores vêm numa casa que é muito acadêmica, que é a USP, né, o lado acadêmico aflorou mais do que o lado prático, digamos assim, né, da resolução de problemas. Mas foi muito importante, que deu a oportunidade que o Sérgio se manifestasse sobre o verdadeiro problema, que é da organização, busca o apoio na academia, com o apoio do professor e outros professores, do professor Mafra, e aí faz uma coisa interessante. Essa coisa que o Martim sempre tem insistido e nós abraçamos, que é da prática para a teoria, da teoria para a prática. E, mais uma vez, eu acredito que se foi demonstrado aqui da importância das duas coisas. A universidade está associada à sociedade, levando para a sociedade aquilo que ela está proporcionando também, que é o desenvolvimento científico. E nós também temos de voltar a isso para resolver o problema das organizações. Aqui foi uma organização multinacional, mas também nós fazemos isso com pequenas empresas, como tem aqui, nós temos o programa de mestrado. Também nós levamos a mesma coisa e tratamos os nossos alunos. A propósito, o Sérgio foi um excelente aluno, né? Dá para ver. Então, mas também tratamos os nossos alunos, que seja da Fiat, seja de uma empresa lá que tem 10, 20, 30 pessoas, nós usamos, dentro das possibilidades, as mesmas teorias, a mesma sofisticação. Nós não temos aluno classe A e classe B ou C, para nós todos iguais, e todas as organizações merecem o mesmo apoio teórico, aplicado e metodológico, né? Então, agradecer a todos, passar também a palavra para o professor Vanderlei, sim, claro, fica à vontade. Para encerrar, e depois você passa a palavra fica para o à professor vontade. Martim, por favor. Só gostaria de agradecer pela atenção, as perguntas muito pertinentes, inclusive já anotei algumas questões aqui para depois conversarmos, né? O Sérgio foi muito feliz aí nas explicações, e o foco era realmente tentar definir aqui uma apresentação, pelo menos básica, até para provocar vocês, fazer um pouco aqui da propaganda do trabalho, né? E deixar, claro, como academia, falando agora como professor, possibilidade de novos estudos, né? Então, foi levantada a questão dos indicadores, isso o Sérgio queria fazer, né? E realmente eu falei, Sérgio, vamos, né, por partes, né? Mas ele já está tendo uma certa noção de resultados, né? Ele até colocou aqui de uma forma mais qualitativa, mas poderia ser um outro trabalho, né? E o trabalho do Sérgio já está provocando esse movimento na FPL educacional, né? Sendo um trabalho também de referência de modelo, referência conceitual para outras realidades. O professor Locatelli destacou bem aqui, micro, pequenas empresas. Eu estou como orientanda hoje, que ela vai fazer um trabalho que está usando o trabalho do Sérgio como uma das referências em micro, pequenas empresas, está trabalhando no Sebrae Minas. Então, a gente vai vendo, né, a construção, a ciência ajudando a construir a própria ciência, mas também ajudando a resolver os problemas das empresas, que é a nossa finalidade como mestrado profissional, né? Então, agradeço muito as colocações de todos. Vamos, quem sabe, no ano que vem, estarmos aqui apresentando algum relato técnico, né? Algum trabalho já em consequência até das observações de vocês. Gostaria, então, de agradecer. Vou passar a palavra ao professor Martim. Então. Tá ótimo. Acho que nós temos que agradecer à Fundação Pedro Leopoldo, que, através do professor Locatelli, tem trazido aqui casos muito ricos, práticos, não é? É claro que a gente tem que entender que, muitas vezes, um caso prático, às vezes, o conhecimento, a coisa fica, às vezes, um pouco difícil para todos entenderem, mas deu esse avanço. Eu acho que é muito rico, né? A gente está trazendo esses pontos e mostrando isso, que a gente pode estar caindo dentro dos problemas e resolvendo os problemas que existem, né? E acho que é isso daí, quer dizer, traz um resultado prático, não fica uma coisa que vai ficar parada na estante, né? É uma coisa que vai estar servindo, que vai estar crescendo, que eu acho que é isso que nós temos que estar trazendo. E esse conhecimento nós temos que socializar. Quer dizer, eu acho que nós temos... Isso talvez seja um momento que a gente vai poder estar trabalhando melhor. Talvez nós temos que discutir melhor como socializar melhor. Quer dizer, as revistas, talvez seja pouco. Eu não sei exatamente como é que nós temos que socializar esses conhecimentos dos mestrados profissionais, mas a gente tem que fazer isso também. Porque, senão, caímos no mesmo risco que tem nas empresas de ficar aquilo parado numa estante. Nós temos que sair. Quer dizer, aquilo que vocês fizeram, poxa, pode estar desenvolvendo para outras empresas, né? Bom, muito bem. Eu também quero aqui agradecer mais uma vez.
Olha, Sérgio, eu vou estar te passando aqui. Aqui tem um livro e um certificado, né? Eu gostaria também de passar aqui para o professor Ronaldo, que muito obrigado, Ronaldo, sempre o seu apoio aqui, ó, a nós aqui do EMPRAD. Eu também para você aqui, tá ok? Olha, muito obrigado a todos.